irmãos. Glória a Deus. Minha irmã também nos vê, que benção. Deixa eu ver lá no chat do YouTube, que eu acabei não vendo. Se tem alguém dando um oi lá, deve ter, né? Vamos aí. Deixa eu só puxar aqui o bate-papo. Tudo certo também, glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá, então. Estamos vendo a primeira carta de João, desde quarta passada. Vimos a metade, mais ou menos, da carta. E vamos concluir hoje, né, o restante do conteúdo. Eu dei uma avançada boa na quarta passada. Eu vou precisar fazer um breve relato assim do contexto da carta para vocês entenderem, caso alguém não tenha visto. Até se alguém não viu, aconselho, né, que veja agora aí junto com a gente nessa live aí, né? Mas depois vá lá e veja o culto de ensino da quarta passada, para estar compreendendo aí todo o começo, meio e fim dessa carta e sabendo bem o que o apóstolo João tem para nos instruir. Amém? Então, assim, essa é uma carta que não tem um destinatário específico, ela não tem também uma data, né, muito clara, e ela também não tem um autor muito claro. Mas, de tanto, a gente reconhecer assim, algumas escritas, também com base nos irmãos e da tradição da igreja, vem trazendo essa informação, foi o próprio apóstolo João que escreveu essa carta para um público da Ásia Menor, né? Nos arredores da cidade de Éfeso. Éfeso era meio que a capital da Ásia Menor. Então, tínhamos ali algumas igrejas, né? Na região da Galácia, assim, que a gente vê, Derbe, Listra, Icônio, enfim, essas cidades, assim, elas compõem a Galácia. Então, essa carta, muito provavelmente, era uma carta, de novo vou falar giratória, mas circular. Giratória é complicado. Uma carta circular, algo para ser lido em mais de um local, né? Então, assim, ela tem uma... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Ela tem uma literatura diferente, assim, de muitas cartas que a gente vê no Novo Testamento, né, principalmente as cartas de Paulo, que tem um crescimento, assim, parece que é uma coisa um pouco mais pensada, com começo, meio e fim, e as cartas paulinas, né? E outras cartas também, Tiago tem isso também bem melhor desenvolvido, na minha opinião, e a carta de João, ela me soa um pouco aleatória, assim, não sem base, nem fundamento, nada disso. Mas ele meio que salteia os assuntos, sabe? Ele vai lá, vem aqui, repete onde ele já tinha falado. Então, às vezes a gente acha ela um pouco até repetitiva, posso dizer, mas ela é com certeza uma carta fácil, na sua maior parte, uma carta fácil de entender. João não parece ter uma literatura muito sofisticada, assim, algo realmente simples. Já era um senhor, crê-se que ele escreveu isso com aproximadamente 90 anos de idade, então, quem sabe por isso, esse tom mais paterno, né? Sempre chamando o público ali de filhinhos e tal. Então, assim, era alguém que já era digno de respeito, digno desse respeito de idade, posso dizer assim, tá? Então, eu acho que vamos para o conteúdo de hoje, e aí, quando aparecer algum termo aqui meio estranho, ou parece meio descabido, eu vou explicando por que ele escreveu aquilo, né? Segundo os meus estudos. Posso dizer também, irmãos, que eu não encontrei muito, assim, uma diversidade muito grande, talvez não tenha procurado como deveria, mas uma diversidade muito grande de estudos dessa segunda parte da carta. Até porque tem um ou dois pontos ali que eu considero bem difíceis, assim, e vou estar abrindo isso para vocês aqui, e vocês vão ficar confusos junto comigo, tá? Não vou sofrer sozinho, tá? Vocês vão ficar confusos comigo, tá bom? E quem sabe a gente, né, de tanta confusão se esclareça. Então, nós fomos na quarta passada, até o capítulo 3, versículo 10, onde nós nomeamos como luz e trevas, essa primeira parte, né? Essa segunda parte, não sei se o Asaf chegou a colocar essa nomenclatura no vídeo, mas nós vamos nomear de amor e ódio, que João sempre faz esse balanço entre duas coisas, e ele vai mostrando, né, o bem e o mal
de forma muito clara, né, como deve ser o nosso proceder diante dessas duas opções, né, vou falar assim. Então, hoje ele vai falar sobre amor e ódio com bastante frequência, tá? Então, nós fomos até o 10, tá? Capítulo 3, versículo 10. Hoje iniciaremos no versículo 12, tá? 1 João, capítulo 3, versículo 12. Só fazendo uma breve fala, esse João é o mesmo João, discípulo de Jesus, tá? Não é João Batista e nem outro João que você possa pensar aí. É o João de Pedro, Tiago e João, sabe? Aquele que era irmão de Tiago, os Boanerges, filhos do Trovão, filhos de Zebedeu, né? Aqueles lá. Se você vê The Chosen, é fácil de saber, porque você imagina a carinha do fulano, né? Que antes eu nem sabia quem era Bartolomeu, agora eu sei, é Tadeu, né? Você pensa, cadê o Bartolomeu na série? É o Tadeu, que é o Judas, inclusive, né? É o Judas bom, né? Então, a gente que está vendo a série aí, se você não vê, recomendo. A gente consegue falar de Tiaguinho, né, ou Tiago Menor, identificar ele, conseguir separar dos outros. 1 João, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vou até o 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Minha versão Almeida, revista e atualizada, para quem, né, enfim, quer saber. Por enquanto, eu vou falar já um pouco de NVI também. Assim, irmãos, como é que eu vou dizer? Aqui ele está fazendo um paralelo com a história de Caim, né, falando sobre o assassinato de Abel. E eu sempre achei essa história, às vezes, meio estranha, né, de Deus não aceitar o sacrifício de Caim. E esse trecho de 1 João, ele revela muito o porquê que Deus não aceitou. Não é porque Deus assim era seletivo, né? Eu não gosto de verdura, né? Eu gosto mais de cordeiro, tá? Não era isso. É porque as obras de Caim eram más, as intenções de Caim eram más. É o que o apóstolo João está revelando para a gente aqui. Então, não é porque ele deu uma coisa, né? Há quem diga que o sacrifício para Deus tinha que ter derramamento de sangue, tudo bem. Mas, como Caim era agricultor, trouxe o fruto da terra, né? Então, não tem a ver que Deus não gosta de cenoura, ou de beterraba, ou de qualquer coisa assim. É porque a intenção de Caim era ruim. Então, só para explicar isso, né, que eu sempre achei estranho, poxa, por que Deus não aceitou, né, a oferta de Caim? Qual é o problema dele ter trazido os legumes, verduras e tal? E aqui fala, a gente deve amar não segundo Caim, diz o versículo 12, né, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Ele já está emendando aqui. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Lá no 15, ele fala assim, ó, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, ele está fazendo esse paralelo com Caim. Todo aquele que odeia seu irmão é Caim, né? É a mesma coisa perante o Senhor. Você odiar o irmão e assassinar o irmão. Então, esse paralelo aqui encaixa muito bem para a gente entender que quando Cristo veio, o padrão está lá em cima agora, né? Diferente do que muitos pensam, que a lei era mais rígida e Jesus veio para dar uma aliviada no negócio e agora está todo mundo mais de boa, né? O que Jesus falou lá no Sermão da Montanha? Ouvistes o que foi dito. Se alguém adulterar com a mulher, não sei o quê, né? Enfim, ficar lá com a mulher, adulterou, né? Eu, porém, vos digo, se somente olhares com intenção, né, de adultério para uma mulher, você já adulterou. Somente o desejar, somente aquilo que está dentro de você, né, uma coisa que você só pensou, desejou ali e tal, já pecou. Então, Jesus colocou assim, ó, a régua lá em cima. Disse, ó, gente, o Senhor está vendo vocês por fora e por dentro. Então, é mais ou menos, não é isso que ele está falando aqui, mas reflete nisso também. Que odiou o irmão é como se estivesse matando o irmão.
Então, o ódio entre os cristãos, a cristandade, não pode existir, irmãos. Amém? Então, por isso que ele vai bater agora 500 vezes no negócio do amor, que a gente deve amar uns aos outros, né? Continuando, no versículo 17 fala assim, ó, ora, aquele que possui, agora ele vai dando assim um exemplo prático disso que ele acabou de dizer, que se a gente não cuidar fica só filosofia, tá? 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então ele está dizendo mais ou menos o que o Tiago fala, né, sobre a fé sem obras é morta, né? E aí Tiago faz uma alusão às necessidades básicas, né? Por exemplo, se você vê alguém morrendo de frio, né? Tu vai dizer para ele, vai em paz, se aquente, né? Não, tu vai ter que dar uma roupa para ele se esquentar. Da mesma forma, a fé sem obras é morta, falando de obras de fé, né? De mostrar que eu creio, né? Não somente de boas obras, que também fazem parte da vida cristã. Mas aqui ele está falando, não adianta dizer que ama, ama, mas quando o irmão... Já vai, Crisley. Poxa, né, ia ter mais intercessões da Crisley aqui durante, né, para vocês não dormirem, mas ela precisa ir. Parece que tem 2 filhos, que precisa dela, uma coisa assim. Sei para quê. Mas, pelo jeito, os filhos são mais importantes do que a gente, né? Mas amém. Aí ele está falando, não adianta ficar dizendo que ama, e aí, na verdade, quando precisa colocar isso em prática, não coloca. Então, aí, irmãos, vai mostrando, mais uma vez, e eu falo isso sempre, que o Evangelho, né, a palavra do Senhor para nós, o ensinamento do Senhor para nós, ela tem 3 filhos, meu Deus, Luiz, perdão, é porque eu acho que ela vai pegar os 2 filhos em algum lugar, tá? Perdão, Luiz. Tá? É que tu já é um marmanjo crescido que já tem que dar conta de si, amém? Jesus, pessoalmente esquece do mais... pessoal esquece do mais legal sempre. Os 3 são legais, tá? Mas cada um tem a sua qualidade diferente. Assim, voltando, o Evangelho, a palavra, é sempre prática, né? Não é aquela coisa muito assim teórica, só no papel. A gente sempre precisa viver a palavra. Amém, queridos? Continuando, versículo 19. Fala assim, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Vou até o 21. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Assim, eu vejo alguns textos, poucos, né, perto de toda a praticidade da carta, alguns textos um pouco difíceis. Esse é um deles, assim, né? Está falando sobre o coração acusar e o coração não acusar. Tinha-se essa questão, pelo que parece forte na época, de ser de Deus, de ser filho de Deus, de ser amado por Deus ou não. E ele está tentando, pelo que me parece, fortalecer a fé dos irmãos, a crença dos irmãos de que eles são de Deus, são filhos de Deus. Então, se por algum momento viessem essas dúvidas, né, de que será que eu pertenço, será que eu não pertenço, qual é a minha identidade no Senhor, né? E ele está falando assim, ó, no versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. No sentido, irmãos, de deixar o coração tranquilo, lógico, óbvio, mas no sentido de conseguir deixar o coração tranquilo, a palavra aqui é persuadir, convencer o coração a ficar tranquilo, tá? Então, é um verbo de ação, e não uma coisa assim, estou me sentindo mais tranquilo, não é isso. É de acalma o coração, né? Acalma, você é filho, você é discípulo de Jesus. Então, é nesse sentido. Então, ele está falando, se acontecer, pelo que eu entendi, tá, irmãos? Se acontecer isso com vocês, tranquiliza o coração, calma, né?
certamente o Senhor é maior do que o nosso coração, que às vezes, né, dá uma viajada. É isso, né, que é o que fala no 20. Ó, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Quer dizer que você já está mais amadurecido, mais fortalecido. Teu coração não vive te acusando dessas coisas. Por outro lado, irmãos, aí fora um pouquinho desse texto aqui, existem as questões de consciência, principalmente pós-pecado, né? Você pecou e alguma coisa fica ali martelando na sua cabeça. Então, isso também é de Deus, né? É a consciência através do próprio Espírito Santo. Eu vou refazer essa frase. É o Espírito Santo, através da tua própria consciência, que fica te dizendo: pecou, vai se arrepender, volta atrás, pede perdão, né? Conversa, não fica de cara feia, sei lá, né? A instrução que o Espírito Santo te der. Então, não é que tudo assim a gente precisa ignorar e dizer acalma o coração. Não, tem coisas que é o Senhor mostrando que a gente está errado e precisa ajustar o caminho, tá bom? Isso foi uma coisa assim que, né, pensei em falar para não perder o entendimento aqui. Então, assim, como eu falei no começo e falei também na quarta passada, às vezes ele é um pouco repetitivo, eu falei até aleatório. Aleatório o que é? É uma coisa salteada, né? Ele salteia muito os assuntos. Ele fala de uma coisa, do pecado, e fala dos falsos mestres, volta para o pecado, volta para os falsos mestres, e ele fica assim por algum tempo. Então, aqui, em alguns versículos, eu estou pulando por causa dessas repetições, tá bom? Então, indo para o capítulo 4, dos versículos 1 ao 5, nós vamos ler sobre os falsos mestres, tá? Quem estava conosco aqui quarta passada, na hora já vai identificar do que eu estou falando, mas eu vou acabar falando alguma coisinha só para dar uma clareada na mente. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Falando do anticristo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Vou tomar uma água aí, só um pouquinho. Queria falar sobre esse negócio de Jesus veio em carne. Se o Espírito confessa que Cristo veio em carne, ele é de Deus, senão não é, né? Isso tem a ver com uma falsa doutrina da época que enfim, previa, uma palavra não é essa que eu queria, mas que veio um pouquinho antes do gnosticismo, que é uma prática, ou quase que uma seita, que provém do conhecimento. Gnosis, no grego, é conhecimento. Então, vem de conhecer a Deus ou as coisas espirituais através do conhecimento. Então, era uma religião meio assim elitizada para aqueles que tinham mais acesso às literaturas da época e se achavam aí um pouco mais intelectuais e mais espirituais também. Então, o apóstolo João vem rebatendo esse gnosticismo, é um pré-gnosticismo, mas enfim, quase que o mesmo conceito, em alguns pontos da carta. Ele vem dizendo, gente, não é assim, não é assim, não é assim. E aí, irmãos, ele fala isso aqui, né? Provai os espíritos se procedem de Deus, versículo 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então ele está dizendo, veio alguém pregando, trazendo novidades, trazendo novas informações,
provai no sentido de experimenta aquele espírito ou aquela pessoa, aquela fala, aquele profeta, para ver se aquilo procede de Deus mesmo, se aquilo bate com a doutrina apostólica, que é o que nós já temos passado para vocês desde a conversão de vocês. Então, é muito importante essa insistência de João para que aqueles irmãos não se perdessem, considerando que eles não tinham uma dessa aqui cada um. Né? Sempre falo isso, para vocês gravar na cabeça. Aí, irmão, se a gente não conhece isso, a gente interpreta de forma muito rasa. Eu lembro que muitos anos atrás, assim, talvez alguns de vocês já ouviu falar disso, não sei se é um caso muito isolado, mas que isso aqui era também um teste para quando você for expulsar um demônio. Né? Vou expulsar um demônio, expulsei, ou enfim, estou no processo de expulsar o demônio, eu pergunto para o demônio, para a pessoa possessa, né? Enfim, o demônio que está possuindo aquela pessoa, se Jesus veio em carne ou veio em espírito. Como é que é a pergunta ali? Todo aquele que não confessa a Jesus, não. O 2. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? Então, pergunta ali e tal para o demônio se Jesus Cristo veio em carne, né? Vem em carne, não, então é de Deus. Não, se não vem em carne, então é um demônio mesmo. Irmãos, não sei, né? Deus enfim, pode ter feito alguma coisa através dessas práticas, mas o que me parece que a Bíblia está dizendo é relativo a essa falsa doutrina da época. Por quê? A gnose falava que um Deus jamais poderia habitar num corpo corruptível, mortal, que se estraga como os nossos, que fica doente, que, enfim, né? Então, Deus nenhum faria parte dessa matéria ou dessa casca. Eles tinham muito distinto isso de que o corpo aqui era um vasilhame, né? Uma embalagem, e que o espírito era o conteúdo e as duas coisas não se encostavam, basicamente. Então, o que eu faço com a minha carne, os pecados que eu cometo, não afeta o meu espírito. E com isso, ia dando margem para o pecado, eles iam fazendo basicamente o que queriam, porque, como diz o outro, não tem nada a ver. Né? Isso perambula até os dias de hoje, infelizmente. Né? Mas eles não criam que um Deus poderia habitar num corpo assim, de carne e osso e sangue. Né? Então, para eles não cabia isso. Né? E eles entendiam que Jesus era um corpo aparente, mas tipo translúcido, assim, algo que atravessava paredes, algo que não dava para pegar. Né? Então, esse era o conhecimento. E daí João estava dizendo que, gente, vê se não é essa gente do gnosticismo. Pergunta para eles se Jesus veio em carne, só para ver o que eles dizem. Se eles falar que veio em carne, beleza, então a pessoa é discípula mesmo. Agora, se falar que não veio em carne, que é um corpo fluido, que é um fantasminha camarada, gente, é o anticristo, que já perambula aí por esse século. Né? Então ele estava deixando claro isso para o povo nessa questão doutrinária, tá? E não uma prática para expulsar demônios. Eu não sei se eu fui confuso, mas eu acho que não fui. Né? Qualquer coisa, perguntem aí. Vocês nunca perguntam nada, inclusive, né? Se tiver dúvida aí, pergunta. Vai que é dúvida de outro também, né? Aí, quer ver? Pergunta, eu não sei responder. Mas tá bom. Continuando, vamos nessa. Versículo 10. Eu estou meio com a vista embaralhada, irmãos. Vocês acreditam? Por incrível que pareça, eu que sempre enxerguei tão bem. Vamos lá. O braço é curto, né? Versículo 10 diz assim. Nisto, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Tá. Não, acho que o que eu ia falar é isso mesmo, porque se falar mais, acho que eu vou confundir a cabeça de vocês e a minha. Versículo 10. Nisto consiste o amor, 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vou até o 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Tem bastante coisa para falar aqui. A minha irmã dizendo que eu estou ficando velho. Né?
Sim, irmãos, eu estou ficando velho, né? Não vou nem falar nada, Fábio, que tu és um tanto mais velho que eu. Mas vamos deixar assim, que a maioria acha que eu sou o mais velho, aí tu me respeita, todo mundo ganha, né? Assim, ó. Aqui, gente, está falando uma coisa muito interessante e muito forte, que nisto consiste o amor. Não que nós o tenhamos amado primeiro, pelo contrário, ele nos amou primeiro, e isso é a base do nosso amor agora. E eu sei que a gente escuta muito isso, principalmente aqui na igreja. Então, principalmente aqui na igreja, é que é o Senhor que nos amou primeiro, tal, isso aqui. E isso, para mim, me traz até um padrão de amor, né? Vai explicando para nós melhor o que é o amor. E principalmente o amor de Deus, que é o que mais nos interessa aqui em questão, né? Ele diz assim, ó, não é que nós tivemos a iniciativa de amá-lo no nosso jeito de amar. Não, não foi isso. Foi que ele teve a iniciativa de nos amar do jeito dele de amar. Que é muito melhor e mais compassivo, e mais perdoador, e mais misericordioso, e mais rico do que o nosso jeito de amar. Então, ele nos amou primeiro do jeito dele, ou seja, ele implantou o amor, porque ele é o próprio, né? Mas ele que começou essa história toda. Então, não é que a gente amou e diz, o Frank está me amando, então eu também vou amar ele mais ou menos do jeito que ele me ama. Não, é o contrário. Ele nos amou do jeito dele e agora consiste isso, de que a gente o ame também. O versículo 12 fala, não, 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, ou seja, do jeito dele, né, nos amou, da maneira dele, tão grande, continuando, devemos nós também amar uns aos outros, ou seja, leva o padrão lá para cima. Está dizendo, é para amar do jeito que Deus ama. Né? É muito grande isso. Aí o 12 fala, que é bem tremendo. Deixa eu só lembrar aqui, parar aqui e falar mais uma coisa que está... gente, eu não sei se está em João. Acho que está... não sei onde é que está. Tá? É Jesus falando. Fala assim, está falando dos primeiros mandamentos, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próprio como a si mesmo, né? Isso meio que resumia toda a lei. Aí ele falou, eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, né? É diferente de amai-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Por quê? Quando isso foi falado, a maldade não estava tão proliferada como estava nos tempos de Jesus e como está muito mais proliferada hoje, né? Então, falar assim, amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, hoje não quer, às vezes, dizer muita coisa, porque muita gente não se ama, né? Tanto é que tem gente se matando, né? A própria Bíblia diz, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a nutre e cuida dela, né? Pelo menos é o conceito bíblico e normal para as coisas. Porém, hoje tem gente se matando. Então, tem gente odiando a própria carne, não nutrindo e não cuidando da própria carne. Então, esse padrão de amar os outros como a mim mesmo, infelizmente, não é mais padrão, porque tem gente que não se ama, e aí ele não ama o outro também, porque ele nem sabe direito o que é zelo, o que é cuidado, o que é apreciação, enfim. E aí, Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto. Aí vocês não podem dizer que não sabe o que é amor, que não receber amor, porque tem muito isso, né? A pessoa chega no Senhor e ela não recebeu amor, né? Ela não sabe ainda como é que se ama. Amém? Tudo bem? Às vezes não recebeu mesmo. Às vezes a pessoa viveu de rolo uma vida, né? Mas aí ela chega no Senhor, ela recebe amor, de certeza, irmãos. Se ela não vê, é porque ela não viu. Mas ela recebe amor principalmente do Senhor. Então, ela tem condições de amar aos outros, porque o Senhor está amando ela e demonstrando o amor dele sobre ela, cuidando como pai. Então, dali para frente, vou fazer um comentário cruel, tá? Ela não tem mais desculpa, porque ela está recebendo amor. Então, dali para frente, não tem mais essa não se dá o que não se tem. Agora ela está começando a ter. Quem sabe ainda vai ter muito mais, né? Está no comecinho ainda, mas ela começou a receber. Então, aqui está falando sobre o padrão do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro e no padrão dele. Amém?
E agora emenda com uma outra coisa muito parecida, mas um pouquinho diferente. Fala assim, ó, no 12, ninguém jamais viu a Deus. Né? Deixa eu continuar. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deixa eu ler um outro trecho de João, mesmo autor, mas no Evangelho. Vocês não precisam abrir, tá? Se quiser, pode, mas não precisa. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Já abri e já vou ler, tá? Tá aqui o que eu procurei, tá aqui. Meu Deus do céu, tá. Não era disso que eu ia falar agora, mas aqui diz aquilo que eu estava falando ainda há pouco. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, é uma informação nova essa, tá? Que também vos ameis uns aos outros. Mas o que eu queria... Então, isso respondeu àquela primeira questão do versículo anterior. E o que eu queria me ater agora é o 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, irmãos, Jesus está dizendo... Jesus, não é João. Jesus está dizendo aqui, ó. Quando o povo aí fora olhar para vocês e ver vocês se amando, eles vão de cara reconhecer que vocês são meus seguidores, pela forma como vocês se tratam. Isso é tão poderoso, irmãos, tão forte. Tanto é que é uma das coisas que o diabo mais trabalha na divisão da igreja. Por quê? Porque o mundo vê a divisão da igreja e o mundo pensa o quê? Gente, estou dando uma de advogado do diabo agora aqui, tá? Gente, nem eles se entendem, né? Nem eles se dão. Esse amor que eles tantos, né? Esse amor que eles tanto falam, eles não conseguem praticar nem entre eles, entre igrejas, assim. Então, eu acho que, no mínimo, eles estão perdidos, né? Essa é a constatação que o mundo faz, e com razão, ao ver os crentes brigando entre si. Por isso, irmãos, que eu não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar de material da internet de gente descendo o sarrafo na igreja. Vou explicar. Isso começou, não sei se você... Acho que eu vou abrir uma coisa que não tem muito a ver, mas como vai dar tempo, vou abrir. Uma situação meio fora, assim, mas vai explicar o que eu estou querendo passar. Antes de nós virmos para o portal, nós tínhamos um grupo de evangelização, né? De evangelismo. Então, nós trabalhávamos com várias artes, várias variações de arte, e eu trabalhava com teatro. E aí, um tempo atrás, assim, surgiu um grupo de teatro focado em descer o sarrafo na igreja, né? E denunciar os pecados eclesiásticos, né? O pecado da igreja, desmascarar o pecado da igreja. E esse grupo ficou muito famoso, né? E desde sempre eu não gostei, não gosto e nunca gostarei do material desse grupo por causa desse tema. E aí, esse teatro não era feito assim num dia, na igreja, portas fechadas, para que a igreja visse aquilo, fosse chocada e nunca mais fizesse. Não. Era feito material e jogado na internet. E aí qualquer pessoa no mundo, crente, não crente, descrente, ateu, qualquer tipo de pessoa, vê aquele material e pensa, poxa, a igreja é assim? Né? E aí, irmãos, vai mostrando o que deveria ser uma edificação do corpo. Eles creem que aquilo é um material evangelístico, e não é desevangelístico, né? É um desserviço para a evangelização. Então, esse tipo de coisa, até me perdi um pouquinho do que eu estava falando. Enfim, esse tipo de coisa me dá aversão, assim, quando eu vejo pessoas na internet falando mal do comportamento da igreja. Eu acho que tem que repreender, tem que chamar atenção? Tem. Mas isso você faz 1 a 1, ou você faz perante a congregação, o pastor chama a igreja aqui e diz, irmãos, vocês estão pecando em tal ponto, e tal ponto, tal ponto. Agora, se vira material para divulgar, para jogar por aí, não é assim. Quando precisa resolver um assunto profundo aqui, graças a Deus nós temos esse cuidado. Roberto faz uma assembleia, fora do culto, sem câmera, e diz, irmãos, vocês não podem mais fazer isso, vocês estão pecando geral em tal aspecto. Isso é tremendo, irmãos. É com a gente o problema, então ele tem que chamar a atenção de nós, né? Agora, pega isso, faz um vídeo, joga no YouTube e pronto.
né? É um desserviço para o Evangelho, né? Então, nisso conhecerão que são meus discípulos, quando eles verem vocês se amando. E o que a gente vê mais hoje é a igreja se odiando, se acusando, né? Falando mal umas das outras. E aí o negócio pega. A gente tem contato bastante assim com irmãos de outras igrejas, né? Principalmente por causa do curso de casados que a gente dá. E volta e meia, né? Tem casal de fora. E às vezes o casal expõe, assim, quase que sempre sem a intenção de expor a igreja, mas de falar de uma questão pessoal, algo que aconteceu, que quem sabe deveria ser diferente e tal. E nós sempre, irmãos, sempre tentamos ver aquilo por outro ângulo. Sabe, nunca colocamos lenha na fogueira, a não ser que é uma coisa assim absurda, né? Que estão fazendo misticismo dentro da igreja, que estão, enfim, incentivando divórcio, né? Que às vezes acontece. Aí não tem como, né, fazer vista grossa. Mas de uma forma geral, a gente tenta trazer aqueles irmãos um outro olhar. Opa, peraí, será que eles não estavam querendo cuidar da tua vida? Será que essa questão toda não é porque, né? A gente não sabe, irmãos. Toda história tem dois lados. Ninguém conversou com o pastor daquele casal ali para saber o que estava rolando mesmo. Então, nós nunca compramos essa briga. Inclusive, nosso pastor tem muito esse costume. A pessoa chegou aqui, eu era de outra igreja, né? Então, tá, mas está tudo bem lá? Conversa lá. Será que não tem que voltar para lá? Por quê? Porque é o certo a ser feito. Mesmo jeito se um membro nosso aqui fosse para outra igreja e começasse a falar mal da gente. O que nós gostaríamos? Que o pastor lá dissesse, não, peraí, volta lá, conversa, resolve. Será que não foi um mal entendido? Será que ele não estava cuidando da tua vida? Então, a nossa prática é sempre essa. A gente não fica, como diz o bom ditado, pescando em aquário. Então, o negócio é amar, seja um membro de caminhada ou um membro do corpo de Cristo de outra congregação. A gente precisa ter esse respeito, esse amor e esse zelo. Amém? Porque só o pastor daquela ovelha sabe os perrengues que já passou. Tá? Porque tem muito disso também. Continuando, eu estou sendo meio assim, sem muito rodeio, porque João é assim, né? Ele diz assim, aquele que odeia o irmão é assassino. Ele não fica assim, usando uma palavra mais, né? Não tem essa. Continuando. Versículo 16. 1 João, voltamos lá. Primeira, quando eu falo primeira, é porque é carta, tá, irmãos? E, por exemplo, Reis, a gente fala primeiro. Por quê? Porque é livro. Primeiro livro dos Reis. Primeira carta de João. Amém. Frank também é cultura. 4:16. 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Não. E nós peraí, mais longe. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois, segundo ele também nós somos neste mundo. Espera aí. 17, ficou um pouquinho confuso para mim. O que eu escrevi aqui não tem a ver. Tá. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele também nós somos neste mundo. Está falando o quê? É mais ou menos o que eu já disse, que segundo ele né, segundo Jesus e segundo aquilo que ele ensinou, e segundo aquele novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, segundo essa prática, nós temos que ser nesse mundo. Então, o Senhor Jesus veio nos dando lição prática, por isso que ele veio em carne, para ter essa vivência como nós temos, para sentir as dores, para sentir angústias, para sentir felicidade, para chorar, para rir, para tudo, né? Para trabalhar, se cansar, enfim, descansar e por aí vai. Então, ele veio aqui mostrar o padrão do amor, como se ama, né? Então, desse mesmo jeito, nós devemos ser neste mundo, tá? Versículo 18.
um versículo bem conhecido agora, tá? Ó, diz a Fran, assim que é bom, cajadada. É isso aí, Fran, né? Se a gente vai para a igreja para escutar que nós somos lindo e cheiroso, aí não precisa, né? Mas vocês são lindo e cheiroso quando tomam banho. Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí, irmãos, ele está falando do dia do juízo, tá? Não do medo em geral, mas pode ser também o medo em geral, né? Esse versículo fala bastante comigo, assim, pelo dia de amanhã. Eu tenho um pouco dessa, sabe? É pouco, mas tenho. Desse, né? Como é que vai ser e tal. Tá melhor isso, já foi pior, né? E a gente aprender a viver hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Como diz a palavra. Então aqui ele no versículo anterior ele falou do dia do juízo. Ele falou assim no comecinho: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ele está falando disso. Aí o 18 ele fala: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está falando o quê? Se nós estamos aperfeiçoados no amor de Deus, nós não temos medo do dia do juízo, né? E muitos de nós, às vezes, têm medo do dia do juízo. Esse mundo aí fora tem medo do dia do juízo. Eles não sabem bem o que é isso. Eles acham que é o fim do mundo, né? O dia que o mundo vai acabar, né? Mas, enfim, eles têm medo, né? Do fim dos tempos, assim. E nós cremos na nossa salvação, né? Através de Cristo, cremos na viva esperança, cremos na nova vida que teremos, cremos num futuro sem dor, sem choro, sem sofrimento, né? Ao lado de Jesus, que é a parte mais legal, né? Ainda que tivesse dor e sofrimento, mas estivesse do lado de Jesus, né? Já é muito bom, mas enfim, vai ser um combo completo, né? Então, esse medo aqui refere-se a isso. Mas, a bem da verdade, é que também acho que sirva para os outros medos da vida, né? Quando a gente está ali frente a uma circunstância adversa, frente a uma doença, frente a uma coisa difícil que vai acontecer, uma prova, não sei, né? Cada um tem os seus medos aí. Mas se você está no amor, né, sabendo que Jesus te ama, que o Pai te adotou como filho, que você não é mais qualquer um, meu Deus, aí é outro nível, né? Você já fica mais confiante no Senhor. Amém? Tomara que estejam me entendendo. Vou continuar. Só ver se tem alguma coisa lá no YouTube. Não, tudo bem. Aí assim, ó, no versículo, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Medo geral, tá. Aqui, uma coisa que eu anotei aqui, acho interessante falar, ele está dando uma ordem para a gente não ter medo, né? É interessante isso. É mais ou menos como esquecer os pecados do outro, né? Quando a pessoa se arrepende. Como é que esquece, né? Como é que simplesmente esquece? Como é que simplesmente não tem medo? Por exemplo, as pessoas que têm medo de inseto, né? Eu sei que muita gente tem medo de barata, conheço alguns, não citarei nomes. Não faz sentido nenhum ter medo de barata, nenhum, porque é uma coisinha daquele tamanho que não faz mal para ninguém, né? Ela não morde, não belisca, nada, não faz nada, né? Mas tem gente que tem medo de barata, né? Eu já tenho medo de rato, né? Não é medo, é respeito, né? E muito medo de cobra, né? Não gosto, não quero amizade, não quero nada, né? Então, assim, aí a Bíblia chega e diz, não tenha medo. Mas como é que não tem medo, né? E aí, irmãos, nesse caso aqui, né? Estou só, assim, aproveitando da palavra medo. Aqui a Bíblia diz para a gente não ter medo, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se eu tiver aperfeiçoado no amor, eu tenho que jogar fora o medo. A mesma coisa é esquecer, né? Eu preciso esquecer de algumas coisas, principalmente de um pecado perdoado. Alguém pecou... Eita, que tem 10 mensagens aqui. Maísa, verdade, inofensiva. É verdade, concordo contigo, Maísa. A barata é inofensiva. Eu pego na mão pelo casco, mas rato não quero amizade, tá? Olha, a minha irmã tem medo de rato, é coisa de família, é coisa dos Nunes. Gilvandro, tens medo de rato? Tem?
Mentiroso, não tem medo nem de dinossauro? Ah, de rã. Ai, Jesus. Eu pensei que era de rato. Tá, então o Gilvandro é Nunes, mas não tem medo de rato? Não sei, então não é um padrão. Voltando. Tá. Tá, o Asaf tem medo que não dá para matar, mas cobra dá para matar, é só cortar a cabeça. Eu não vou entrar na de vocês aqui, porque vai começar um festival de peçonhentos aqui. Aqui, ó. É igual o esquecer, eu vou aproveitar e dar um bônus para vocês. A Bíblia não está falando de esquecer aqui. Mas muitas vezes nós precisamos esquecer de um pecado perdoado, né? A pessoa pecou contra mim, fez alguma coisa, e eu decidi perdoar em Cristo. Eu entendi que eu preciso perdoar, fui lá e perdoei. Pronto, o amor não mantém registro de erros. Amém? É difícil isso, principalmente para quem tem memória boa. Né? Tem gente que esquece naturalmente, porque esquece das coisas. Oh, beleza, né? Para isso é uma vantagem. Mas tem gente que não esquece, né? Aí tem que escolher esquecer. A Bíblia diz que o Senhor não se lembra. Eu sempre falo isso, acho que eu sempre vou falar. Que o Senhor não lembra, né? Que Ele lança no mar do esquecimento. Agora, cá entre nós, tu acha que Deus não lembra? Tu acha que Deus não tem condições de lembrar das coisas? Meu Deus, se eu e você lembramos, quem dirá Deus se Ele não lembra? Mas Ele escolhe não lembrar. Porque se cada vez que eu e você pecasse, e a gente peca muito recorrente em cima do mesmo erro. Por exemplo, se eu sou mentiroso, de vez em quando eu estou mentindo, entendeu? Se eu vou pecar, é na mentira, né? Por quê? Porque tem a ver com a minha inclinação para aquilo. Aí, irmãos, já pensou se quando a gente se arrependesse, né? Poxa, Senhor, eu pequei de novo, eu menti. Eu vou falar, de novo? Olha, eu estou contando aqui, hein? Tudo tem limite nessa vida. Deus não faz assim com a gente, né? Então, ele trata cada nova ofensa como se fosse nova. Então, a gente precisa escolher ter certos sentimentos e não. Isso é possível pela força humana? É claro que não. Isso é uma coisa do Senhor. É uma virtude que o Espírito Santo produz em nós. Não lembrar, né? Escolher esquecer, ou ainda escolher não ter medo. Amém? Continuando, agora voltando, né, para 1 João 5, versículo 3, diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem que está falando isso? João, e está escrito aonde? Na Bíblia. Então, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, mas você discorda disso. Você está errado. Né? Eu discordo disso, eu estou errado, às vezes parece tão penoso, né? O Senhor pediu para fazer uma coisa, eu vou dizer, não, para, né? Isso aí, né? Mas a Bíblia diz, e provavelmente ela deve estar certa, né? É claro que ela está certa, que os mandamentos do Senhor não são penosos, né? Ainda que sejam difíceis, mas não são impossíveis de serem praticados. Amém? Continuando, versículo 6. Este é aquele que veio... Agora eu vou entrar numa questão bem difícil, posso dizer. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Vou rir um pouco junto com vocês, tá? Tá. Esse é um comentário do Bruno, eu não vou falar, que é coisa interna, pode pegar mal. O Asaf tem medo de tubarão, gente, é verdade. Eu sempre soube disso, desde pequeno. Estranho, né? Um animal dócil, todos nós, né? Mas o Asaf tem medo. Uma vez ele foi numa médica, eu lembro tão bem disso, né? Como se eu estivesse lá. E ela perguntou, tens medo de alguma coisa? Certa mulher achou que ele ia falar de uma coisa profunda da alma dele, né? De alguma coisa que ele passou, que ele viveu. Ele falou, tem medo de tubarão? Ai, que massa, gente. E ela deu um remédio. Ela deu um remédio para isso. Todos nós precisávamos desse remédio. Hoje daí tu não tem mais medo de tubarão? Parou de tomar remédio. Ah, tá. Percebi. Ai, Jesus, brincadeira, querido. Brincadeira. Então, você que não foi na médica do Asaf e ainda tem medo de tubarão, tem uma coisa para te dizer. Você é normal. Tá, amém. Vou parar por aqui porque eu tenho muitas lembranças, principalmente as inúteis, né? Eu sofro da síndrome da memória inútil. Vou entrar numa questão bem difícil, tá? Já estou avisando assim porque daí ela não vai ser tão difícil, vocês vão dizer, isso aí que era tão difícil, né?
uma questão bem difícil, que é até uma disputa teológica, assim, e até diferenças nas Bíblias, tá? E esse foi um dos motivos de eu não querer ter uma NVI. Eu tive, inclusive, eu ia jogar fora, mas eu doei. Isso há 20 anos atrás. A NVI é um pouco diferente das Almeidas nesse versículo que nós leremos em seguida. A NVI é reduzida, a não ser que mudaram e ela está estendida, mas acho que não. Num certo ponto, por causa de um acréscimo, tá? Possível que a Almeida fez. Eu vou ler o versículo 6, mas a questão toda é o 7, tá? Aqui vai falar dos 3 que dão testemunho, tá? Diz assim o versículo 6. 1 João, você que não gosta de questões teológicas, tô nem aí, fica aí porque é importante, tá? Capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, tá? Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Já vou explicar isso aqui para ir clareando a mente. Está falando, João, que Jesus veio por intermédio da água e do sangue. Esses 2 elementos fizeram parte da vinda dele quando ele veio na primeira vinda. Olha, dá até um trava-língua isso aqui, né? Na primeira vinda, quando ele veio na primeira vinda. A água, irmãos, representa o batismo de Jesus, que já está linkado com o Espírito que vem depois, tá? A água é o batismo, que foi sacramentado ali, não sei se a palavra é essa, mas que foi consagrado ali pelo próprio Deus através do Espírito Santo. O sangue, que tem a ver com o seu derramamento de sangue, ele veio para deixar o seu sangue como propiciação, o próprio João já falou aqui, que quer dizer oferta, né? O sangue dele virou uma oferta para nós, uma oferta eterna, né? Que a gente pode usufruir dele para ter a limpeza dos pecados. E aí o Espírito veio testificar através das obras de Jesus, o Espírito Santo estava sempre com ele, testificando, comprovando, e também na ocasião do batismo, quando o Espírito desceu dos céus como pomba. E aí, irmãos, ele está falando o quê? 3 elementos testemunham a vinda de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Então, ele está fazendo esse compilado de 3 elementos e vai fazer um paralelo ali na frente, dizendo que todo o argumento é estabelecido por 2 ou 3 testemunhas. Isso era uma questão da lei mosaica, né? Lá em Levítico, se eu não me engano. Então, aqui ele está falando, o batismo de Cristo foi completamente consagrado, né? Enfim, confirmado por Deus através da presença do Espírito Santo. O sangue dele foi derramado, então é o elemento, né? Que nos permite acesso ao Pai, e o Espírito Santo foi o que conduziu toda essa obra da vinda do Senhor. Aí aqui o 7 é a questão. Deixa eu ver o que estão falando aí. Eu tenho. Roberto tem medo do final do mês, é verdade, principalmente janeiro, que tem 78 dias, né? Que bênção. É porque janeiro é um mês que não é muito lucrativo, não sei porquê, e a gente ainda está pagando conta de coisa que ficou, né? Aí realmente complica. Voltando, o 7 é que é o negócio todo, tá? Pois há 3 que dão testemunho, abre colchetes. Você que nunca prestou atenção nisso. Se tem um colchete na Bíblia, não é para enfeitar. Tem um motivo, tá? Pois há 3 que dão testemunho, Almeida, Revista e Atualizada, abre colchetes. No céu, 2 pontos, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, fecha colchetes, 2 pontos, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, aí eu falei como provavelmente estava no rodapé aqui embaixo. Nem sei se vocês estão com legenda, mas eu creio que sim. Eu estou me distraindo com vocês, tá? Vocês não falam nada de sério, né? Agora, Asaf, eu vou pedir para tu colocar a NVI e vou ler como está na NVI. Não estou com uma NVI na mão, mas eu vou pular parte de colchetes da minha Bíblia. Daí diz assim, ó. Já colocasse, Asaf? Tá.
Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Então, assim, andei estudando sobre isso. Tem muito a ser estudado e é um pouco disputada essa questão, mas eu vou falar aquilo que, para mim, me pareceu razoável e que não fere a doutrina cristã, tá? Há um teólogo que eu não me lembro, ele falou que essa parte entre colchetes não consta nos manuscritos mais antigos, antes do século XVI. Esse no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um, foi acrescentado nos registros bíblicos do século XVI para frente. Ele diz o quê? Provavelmente isso não é parte bíblica, não é parte do texto original da primeira carta de João, mas parte de algum acréscimo que alguém fez enquanto transcreveu, porque, lembrando, nada era feito com gráfica, não existia imprensa, né? Não existia a prensa, não existia essa possibilidade de se publicar coisas assim. Então, aonde existem os escribas da Bíblia, né? Pessoas que copiam a Bíblia. Então, as coisas eram copiadas, né? E aí pode ser, tá? Isso é uma tese, né? Que alguém fez uma nota de rodapé de acordo com o entendimento que teve lendo esse trecho da carta e acrescentou. É como no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. É como no céu, três elementos testificam de uma certa coisa, né? de uma certa divindade. E aqui, provavelmente não, pode ser que alguém tenha feito essa anotação e aquilo foi considerado Bíblia dali para frente. Tá? Tanto é que a NVI não tem, porque a NVI, como eu falei para vocês, se embasou muito nos rolos do Mar Morto, que é material daquela tribo dos essênios, que foram irmãos que se retiraram da civilização e foram morar sozinhos no deserto, na ideia de ter uma vida separada, santa, né? Separada do mundo. Né? Então, ali eles começaram a guardar registros e enfiaram ali nos paredões do Mar Morto ali, e aí em 1940, 50, não sei, foi descoberto esses manuscritos, e que era dos essênios. Eu acho que é essênios, tá? Eu posso estar falando besteira aqui. Talvez alguém um pouco mais culto aí possa me corrigir. E aí, esse trecho não consta no manuscrito dos essênios. Nenhum pai da igreja, lá do começo, né, os primeiros pais dos primeiros séculos, usou desse trecho para embasar a doutrina da Trindade, o que seria um baita trecho, um baita argumento, né? Olha, presta atenção, no céu, o Pai e a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Quem são o Pai? O Pai é Deus, a Palavra é quem? O Verbo, Jesus, e o Espírito Santo. Meu Deus, a Trindade está aqui, não tem como contestar. É claro, esses três são são unânimes, né? Mas nenhum pai da igreja refutou as doutrinas contra a Trindade com esse argumento. Refutaram com outros argumentos, há outros versículos bíblicos falando que a Trindade existe, né, e vão mostrando para a gente, e nós, da família cristã, entendemos assim, né, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas esse versículo pode ser que ele tenha sido, enfim, acrescentado. Infelizmente é isso, tá? Deixa eu ver que acho que o Roberto traz uma informação. Repete isso da NVI, por favor. Diz que ela é mais fiel, querido. É porque o Roberto está falando isso porque eu não gosto da literatura da NVI, porque ela me parece muito coloquial, assim, muito linguagem de hoje. E eu não gosto dessas versões porque elas, na minha percepção, elas deixam a Bíblia um pouco mais rasa. E essa linguagem um pouco mais antiga, apesar da minha ser revista, Almeida Revista e atualizada, ela tem esse nome bonito, mas existem versões muito mais atualizadas, né? Então ela não é tão atualizada assim, é que existem outras menos atualizadas, como Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, né? A minha é Almeida Revista e atualizada.
Então é isso, eu acho essa Bíblia que ela tem termos mais profundos. E a NVI e NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, elas, para deixarem a coisa mais na mão do leitor, elas vão, no meu entendimento, tá, irmãos, dando uma simplificada, assim. E isso é bom, em partes, porque a pessoa que não está acostumada, ela entende melhor, né? Mas aí tu lê, às vezes, um versículo na área, nessa, né? Parece que é muito mais profundo, é só isso, tá? Mas não que NVI não seja uma boa tradução e muito menos que não é inspirada, né, por Deus. Amém? Então, a parte mais teológica era isso. Não, não é isso não. Outra coisa, se a gente pular esse trecho em colchetes, ele vai ficar só falando da água, sangue e de espírito, que era o assunto que João já estava falando, né? Então ele estava falando de quê? Água, sangue e espírito, essas três coisas. Então vamos pular de novo para ver como é que fica. Pois há três que dão testemunho: o espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no só propósito. Então é parecidinho com a Trindade ali, mas não é disso que João está falando aqui. João está falando de três coisas, testificando a autoridade de Cristo como sacrifício, como modelo de vida, como Deus, como exemplo para nós todos, né? Como nosso grande e único pilar do cristianismo. Então, ficou estranha essa frase, mas como, enfim, a figura principal do cristianismo, né? Tá? Então, é isso aí. Eu vou ler o 9, Se admitimos, aqui está fazendo a referência a Levítico ou Deuteronômio, alguma coisa assim. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Ele está dizendo, se lá em Levítico, né, foi dito que na presença de três testemunhas toda a palavra é estabelecida, imagina Deus, né, ali selando com o batismo, Cristo derramando o seu sangue e o Espírito Santo testificando tudo aquilo. Não está bom de prova para vocês, né, que Jesus é o que veio em carne, que morreu, que ressuscitou? E outra, ressuscitou em carne. Ah, mas o corpo era glorificado. Era, mas Tomé tocou nas feridas e, enfim, foi visto por mais de 500 pessoas, como diz 1 Coríntios, enfim, foi abraçado, comeu, teve fome, ou seja, né, então ele voltou a ser um corpo. Era glorificado, mas era um corpo, dava para ser tocado. Tá? Continuando. Gente, meu Deus, é 9h30, mas eu estou acabando, falta só uma coisa. Aqui, irmãos, vai falar sobre orações, e principalmente orações respondidas, tá? Ou as orações que serão respondidas. E ele está falando, basicamente, sobre orar em nome de Jesus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, para que isso já foi falado aqui, se não me engano, pelo Tiago, de forma muito boa. Só que eu não vou conseguir reproduzir o que ele falou, mas vai ficar bem parecido, tá? Quando o Senhor nos ensina a orar em nome, o Senhor Jesus nos ensina a orar em nome dele, né? Ou fazer alguma coisa em nome dele, é como se ele estivesse falando que nós faríamos algo como Jesus faria, ou representando Jesus no lugar dele. Então, as orações que eu faço em nome de Jesus, elas têm um peso assim colossal, que a gente não presta mais atenção, porque em nome de Jesus virou uma coisa banal. Então, por exemplo, quando a gente está programando uma coisa e essa coisa nunca dá certo, porque sempre chove. A gente fala, domingo nós vamos lá, né? O outro fala, meu Deus, em nome de Jesus, né? Parece assim que aquilo ali é uma lacração. Esquece o termo lacração da esquerda, tá? Mas a gente está, sabe, assim, carimbando. Não, se eu falei em nome de Jesus, pronto, agora é igual bater na madeira, assim, vai dar certo, porque tudo que a gente fizer, a gente deve fazer em nome de Jesus. Então, não é isso, a gente está falando sobre as coisas que Cristo faria, né? Então, vamos lá pregar o evangelho em nome de Jesus, né? No lugar dele, olha, a coisa muda completamente. Então, se a minha oração for para pedir uma coisa que eu quero muito, para esbanjar no meu próprio prazer, aí fica difícil pedir aquilo em nome de Jesus, entende? Que meio que não combina, né? Ah, Senhor, eu quero aquele Porsche em nome de Jesus. Sabe? Nada contra, né? Compre um Porsche,
sei lá. Mas vai pensando bem se combina com o nome de Jesus no final, né? Então, é disso que ele vai falar aqui para frente. E aí eu vou marcar o versículo 14, que eu sempre uso esse versículo quando eu estou conversando com alguém, sobre a pessoa estar planejando coisas, destinando o futuro dela. Versículo 14 do capítulo 5 diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não é assim, é só pedir que vai dar certo. Não, eu tenho que pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, porque isso é garantia, né, que vai dar certo. E aqui, irmãos, João está fazendo assim, ó, um pacote, dizendo assim, ó, vocês vão estar nele, ele vai estar em vocês, vão estar no amor dele. Então, vocês estarão tão próximos que vocês vão fazer as coisas em nome de Jesus. Eu vou ler o que eu separei para ler, porque eu acho que vai completar melhor. Estão falando aqui. Tá. Ah, tá. Querido Bruno, não sabe explicar, mas eu também não sei explicar, Bruno, mas eu falo que eu consigo, né? É isso aí. O Bruno está falando que também acha que a Almeida Revista Atualizada é um pouquinho mais profunda, é mais ampla, né? Mas ele não sabe explicar. É opinião também, gosto, né? Voltando, vou ler do 14 ao 17, tá? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É quase que a mesma coisa em outra ordem. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, que peça, né? 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aqui ele mudou um pouco, né? João é meio assim, como eu disse. Vou focar mais na primeira parte, falando sobre isso. Se eu pedir alguma coisa em nome de Jesus, né? Ah, mas eu não sei, irmão, se o que eu quero é em nome de Jesus. Então, por isso que é importante você conhecer a palavra. Ah, mas na Bíblia não diz se eu tenho que comprar um apartamento agora ou não. Vai para a palavra, ela tem resposta para tudo. Se não tiver escrito compre o apartamento, vai ter direções que encaixem com aquilo. Mas por que eu quero comprar um apartamento? Eu preciso de um apartamento, né? Por que eu quero comprar um carro? Eu preciso de um carro? Ah, não, eu já tenho dois, né? Ah, não, eu quero trocar de carro porque eu quero me aparecer para os outros, né? Claro que ninguém fala isso. Mas lá dentro você sabe, a sua consciência conversa com você, né? Dizer, não, eu quero trocar de carro porque eu quero me aparecer, porque na verdade meu carro está bom, tudo que eu preciso ele tem, né? Aí é que está. Então, mas eu quero um carro novo em nome de Jesus. Por quê? Porque eu quero ir pronto. Não, não é bem assim. Aí você vai analisar se aquela tua intenção procede da palavra ou se é uma mera vontade, uma coisa para esbanjar no teu próprio prazer, tá? Então, isso normalmente é o fiel da balança ali, que vai te dizer se aquilo procede de Deus, se Deus vai te honrar, vai colar do teu lado ou não, tá? Continuando, gente, vou precisar passar 5 minutos, tá? Para nós acabar. É porque o que eu quero falar agora é muito importante, que tem a ver com a divindade de Cristo. Ali, irmãos, o que ele disse no 16 sobre pecado para a morte e não para a morte, eu acho que precisaria de um estudo só sobre isso, um dia aqui. Porque é uma questão muito profunda e que, sinceramente, não tem em muitas partes da Bíblia, e creio que ele estava falando especificamente desses anticristos que surgiram para perturbar, para arrancar as ovelhas do aprisco, sabe? Aí ele está dizendo, por esses que são enviados do diabo, nem ora por eles, porque não vale a pena. É instrumento do diabo, sabe? Então, assim, é uma questão difícil para dizer para ti assim, ó, seleciona por quem tu vai orar. Tem coisa que não vale a pena, né? Vou citar um caso assim que eu acho... Não vou citar caso nenhum. Acho que é melhor não. Mas assim, muitos casos perdidos aí hoje estão na igreja, né? Casos perdidos. Pessoas que as pessoas olhavam e diziam assim, esse aí, hoje estão servindo ao Senhor. Então é difícil dizer que aquele é filho do diabo e não vale a pena de oração, né?
apesar de a Bíblia estar dizendo isso, tem pecado que é para a morte, nem vale a pena gastar o tempo orando. Como precisaria de um estudo mais profundo e provavelmente você não vai ter essa certeza, né? Esse fulano aí, será que eu oro, não oro por ele? Ora. Eu acho que você peca menos, erra menos, orando do que dizendo que aquela alma já está condenada. Amém? Versículo 20, para nós terminarmos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, né, está voltando, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, não há versículo em Bíblia de seita nenhuma que desbanque esse versículo aqui. Por que eu estou falando isso? Há outros versículos na Bíblia falando da divindade de Cristo que o verbo está com V minúsculo, o ele está com E minúsculo, o Deus está com D minúsculo e por aí vai. Aqui, irmãos, está claro e nítido para quem quiser ver. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele mesmo disse que ele era a vida eterna. Então, aqui, irmãos, está deixando claro para a gente. Vou ler de novo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, né? Está voltando e nos tem dado entendimento. E aí combina um pouco lá com aquele negócio de que não tem necessidade de que alguém vos ensine. E ele estava se referindo a esses falsos mestres, né? Não precisa ficar procurando um novo ensinamento. Já tem o ensinamento apostólico nosso, né? Então ele está dizendo, aqui o próprio Cristo tem vos dado entendimento para reconhecer o verdadeiro, para que vocês identifiquem, isso é Cristo, isso não é Cristo, né? E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu vou me ater ao 20, tá? É isso, irmãos. Cristo é o nosso verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus o enviou para que ele fosse essa representação para nós aqui, vista, apalpada, sentida e por aí vai. Amém, queridos? Eu sei que esse final ficou um pouquinho mais complexo, né? Mas, de uma forma geral, uma carta muito prática. Posso te dizer que não tem muitos vídeos no YouTube falando sobre 1 João, tá? Inclusive, nós tínhamos que dar um jeito de, né, Asaf, de fazer esse vídeo assim, ter uma abrangência maior. Você mesmo poderia dar um joia aí, né? Que você nunca dá, eu percebo isso. 130 visualização, 11 joia. Ou seja, ou ninguém gosta da nossa cara, ou esquece, né? Dá um joia aí, o YouTube vai entregando mais. E compartilha com alguém, né? Em algum lugar aí que você acha que está desejoso pela palavra de Deus. E aí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, que não é meu, não é do Asaf, não é do Roberto, não é da Comunidade Amar, não é do Gilvandro, que está aqui conosco. Mas é do Senhor, é a palavra do Senhor, irmãos. Isso aqui é a Bíblia, né? Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês que ficaram até aqui. Deus abençoe. O que eu esqueci? Só de eu falar já tem 4 gostei. Bota um gostei aí, por favor. Não gasta a tua digital, né? Meu Deus do céu, que é uma dificuldade para dar um gostei aí. Só se não gosto mesmo, né? Mas também não bota não gostei. Tá, também não bota não gostei. Se não gostou, fica em silêncio, sabe? Que o silêncio